eu só quero ver resultado. Não adianta nada você ter currículo e não ter resultado. Vamos ver se esse ano agora que começa, o São Paulo deixa o posto humilhante de ser o clube com mais jogadores lesionados dos últimos 10 anos no futebol brasileiro. Olha só, ao todo são 12 novos profissionais que vão começar a trabalhar agora a partir de 2026 no São Paulo. 2 médicos, 1 fisiologista, 3 fisioterapeutas, 1 cientista do esporte, 2 preparadores físicos, 2 massagistas e uma podóloga. Os médicos, Dr. Hilton Lutfi e Bruno Schiffer. Acho que são esses sobrenomes, acho que é isso a pronúncia. Se não tiver errado, me desculpe. Esse Lutfi aí é especialista em medicina esportiva, membro da Sociedade Brasileira e da Sociedade Americana de Ortopedia e Traumatologia. O Bruno é ortopedista também, ortopedista e traumatologista da Sociedade Brasileira, e ele faz parte de uma associação científica internacional que é dedicada ao estudo da ortopedia, desenvolvimento e padronização de terapias por choque, né? E faz parte também da Sociedade Brasileira de Cirurgias de Joelho. Então, olha só, são nomes que têm um currículo importante aí, tem conhecimento, né? Conhecimento esses caras têm. O fisiologista é o Rafael Grazioli, ele é mestrado em Ciências do Movimento Humano, doutorado em Ciências do Movimento Humano e recentemente foi convocado para fazer parte da Comissão Técnica da Seleção Brasileira Sub-15 e Sub-17. Então também é um cara que tem um currículo bacana. Fisioterapeuta, gente, esse trabalho importantíssimo, ainda mais na recuperação de jogador. Leandro Carvalho é doutor em Ciências da Reabilitação. Gilvan Arruda, mestre em Ciências da Saúde aplicada ao esporte e atividade física. Eles têm passagens pelas categorias de base do São Paulo, pelo futebol feminino do São Paulo. E o João Ribeiro é pós-graduado em fisioterapia esportiva. Cientista do esporte é o Danilo Prado, ele é pós-doutorado pela Faculdade de Medicina da USP e doutor em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina da USP também, mestrado em Endocrinologia pela Faculdade de Medicina da USP e é especialista em condicionamento físico aplicado à prevenção cardiológica primária e secundária do Instituto do Coração. Bom também. Outro preparador físico, Ricardo Ferreira, vai assumir a coordenação do setor e no currículo ele tem doutorado em Ciências do Movimento Humano e reabilitação e mestrado em Engenharia Biomédica. Outro preparador físico, Pedro Salles, fez parte das comissões técnicas Sub-17 e Sub-20 do São Paulo. Esse ano de 2025 foi campeão, Sub-20 foi campeão da Copa do Brasil e da Copinha, né? Em dezembro, só para você saber, saíram o fisiologista Luiz Fernando de Barros, o auxiliar de fisiologia Paulo Eduardo Teixeira, o preparador físico Adriano Titon, o coordenador de reabilitação física Carlos Alberto Presinotti, a fisioterapeuta Silmara Moretti. Esses profissionais, eu não tô julgando a capacidade deles pelo desempenho do São Paulo no ano, clube com muitas lesões, muitos problemas, só que aquilo que eu falo para vocês, aparentemente isso é muito bom, né? Essa mudança, essa troca de profissionais, a gente vê o currículo dessas pessoas aqui, é um currículo impressionante, né? São conhecimento essas pessoas têm. Espero que eles tenham possibilidade de usar a capacidade deles, né? Principalmente depois de tanta vergonha, depois de tantos problemas que o São Paulo teve nos últimos 10 anos. Escândalo como escândalo daquele médico que caiu de paraquedas lá com caneta emagrecedor irregular para jogador. Então, a princípio, se o São Paulo fosse um clube sério, se o São Paulo fosse um clube administrado por gente séria, eu acreditaria muito nessas mudanças. Só que, se fosse administrado por gente séria, essas mudanças teriam acontecido anos atrás. No ano da gestão do Blogueirinho, por exemplo, que ele já pegou o clube podre, que ele também fazia parte, ele não pegou nada, ele fazia parte, não vamos esquecer nunca, ele não caiu lá, nossa, eu não conheço ninguém aqui, são do departamento médico, ele já conhecia todo mundo, então poderia ter feito essa mudança há muito tempo. Só que aquela história no São Paulo, que agora a gente está conhecendo os podres mais a fundo, né? Põe aqui, faz um favor aqui, aí tem, cai um médico de paraquedas, põe a caneta ali irregular, então... Eu não sou ninguém, absolutamente ninguém, para falar se esses caras, se esses novos profissionais são bons profissionais ou não. Eu tô vendo o currículo deles aqui, é um currículo ótimo, só que para mim, aquilo que a gente conversou algumas vezes aqui, para mim, na vida,
não é só no futebol, na vida, o que importa são os resultados. Se você não dá resultado, para mim não importa, você pode ter currículo, você pode ter nome, você pode ter fama, você pode ter... Se você não der resultado naquilo que você está... Estou falando em termos profissionais, né? Se você não dá resultado profissionalmente, para mim você não serve para absolutamente nada. Não adianta nada você ser o vendedor da empresa que é o mais bem vestido, o mais perfumado, o que usa coque samurai, o que usa camisa de grife, sapato engraxado, se você não vende. Não adianta absolutamente nada. Então, pelo currículo, a gente cria uma expectativa boa em relação a esses profissionais, só que eles precisam desempenhar a função deles e o sucesso da função deles, do trabalho deles, a gente vai ver dentro de campo, a gente vai ver com os jogadores que são lesionados, a recuperação desses jogadores, o número de lesões que o São Paulo vai enfrentar, principalmente porque tudo hoje é ligado, né, gente? Ele é a preparação física, a fisiologia, a fisioterapia, a medicina do esporte, ciência do esporte, estudo, gente preparada, gente que está atualizada na medicina esportiva. Então não basta só você ter equipamento. Equipamento é o mais fácil. Você faz uma permuta ali, você consegue os equipamentos mais importantes. Em vez de fazer permuta, em vez de fazer negócio, como fez o filho do blogueirinho, que deu camarote para a empresa lá da BMW, para ele divulgar a marca, fez um contrato pessoal usando o São Paulo. E se você for capaz, se você tiver capacidade profissional, você consegue fazer permuta com empresas que fornecem os aparelhos importantes, aparelhos de alta tecnologia para você tratar dos atletas. Então, se você usar sua capacidade para fazer em benefício do São Paulo, você pode conseguir muita coisa. Os profissionais são fundamentais, para mim, na minha opinião, é o principal, mas o resto, a parte de equipamento, você consegue se você for honesto, se você for digno e principalmente se você, dirigente do São Paulo, estiver preocupado com o São Paulo. Não preocupado em morder um por fora, não preocupado em se beneficiar, fazer pelo benefício próprio e não em benefício do clube. Então dá para fazer, dá para fazer. A gente já teve casos no São Paulo de gente que conseguiu fazer isso. O Turíbio Leite apresentou, por exemplo, um projeto que ele tinha permuta ali com um monte de empresas que forneciam os equipamentos, e aí vai saber por que ele foi tirado do São Paulo, não faz mais parte. Só que os profissionais já foram contratados, dá para fazer muita coisa, mas o resultado eu vou ver, eu somente vou acreditar nessas pessoas quando a gente for ver o resultado no ano que vem, nesse ano que... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Para começar com um resumão do que aconteceu aí nos últimos dias, né? Eu sei que algumas pautas são do fim de semana, mas a gente vai exportando aqui para trazer para vocês. A começar, quero falar a respeito de parte política, né? Da parte política do São Paulo, porque no final de semana no UOL, eu e Pedro Lopes trouxemos duas relações ali entre Adriana Prado, que é aquela mulher do áudio do camarote, para quem não lembra, né, o áudio do camarote ali que foi publicado pelo GE, que gerou toda essa situação política no São Paulo hoje. Tem Douglas Schwartzman, Mara Casares e Rita de Cássia Adriana Prado, né, que estava ali como a mulher que teve o camarote concedido pelo clube, que gerou toda aquela polêmica, né? E aí a gente foi atrás para entender a relação dela com o São Paulo. A gente descobriu que ela patrocina eventos no social do São Paulo desde 2022, como Novembro Azul e a Caminhada de Inverno. A gente tem até essa camisa aí que está bem acima do GC, Adriana Prado Intermediações Artísticas, como um dos patrocinadores, portanto, do evento no social. E aí tem uma outra coisa que a gente revelou, que é o seguinte: Julinho Casares, filho do presidente Júlio Casares, já foi alvo de um processo junto a Adriana Prado. Em resumo, porque a história é um pouco longa, ela foi acusada em 2021 de apropriar de maneira indevida do gato Angel Blue, né, pela criadora de gatos Iemanjá Souza. Quase 2 anos depois, em 23, essa criadora, né, que perdeu o seu gato para Adriana, reencontrou o gato em posts nas redes sociais do Julinho Casares e numa reportagem também no programa Hoje em Dia da Rede Record. Ela processou Adriana e o próprio Julinho, pedindo uma indenização por danos morais, e a ação foi julgada improcedente em relação ao Julinho, afirmando, portanto, que ele não teve qualquer envolvimento nessa negociação envolvendo o gato. De acordo com a Iemanjá, a Adriana teria prometido para ela um patrocínio de ração ao criadouro
além de uma promessa que ela iria intermediar ações publicitárias com Henri Castelli, ator conhecido, São Paulino inclusive, né? Ela não teria entregue as contrapartidas, bloqueou a Iemanjá e ficou com o gato, né? Onde que envolve o nosso ponto aqui? O ponto que a gente tem é assim, dois cenários, esse patrocínio e o fato dela ter sido processada junto ao filho do presidente, que ligam pelo menos uma intersecção entre a Adriana e a esfera de contatos do Casares já em 2023, né, Felipão? Então é algo importante para a gente ficar de olho também, porque não dá também para achar que a Adriana veio do nada, né? Ninguém ganha um camarote no Morumbi do nada. É sempre importante falar isso. Ela tinha uma relação com a Mara Casares, né, até onde a gente sabe, até no áudio é dito que a Mara confiava nela, a Mara que indicou. Então tem aí uma relação de tempos com a Adriana, que é a pivô principal do escândalo do camarote, Felipão. Eu acho que, Gabi, muito boa noite. Eu acho que essa questão não diz muito em si do que aconteceu. Porque para o São Paulo, acho que não diz muito. Só que, quando você liga o A com B, que é o filho do Júlio Casares, a Adriana, que estava envolvida lá no áudio dos camarotes, isso sim é uma notícia e isso sim é importante para entender muita coisa da política do São Paulo. Além de tudo, cara, só uma questão, acho que é uma questão moral a gente falar sobre isso. Pô, você roubar um gato, cara, pô, você tá de brincadeira. E acho que esse é o principal. Dito tudo isso, eu acho que essa questão não traz para que a torcida do São Paulo fique brava, para a torcida que o São Paulo fique revoltada, mas que abra o olho para os participantes desse caso. Filho do presidente do São Paulo está envolvido em um esquema, não sei assim, em um esquema com a Adriana, que estava envolvida nos camarotes, que foi toda aquela questão que a gente já viu há algumas semanas. Eu acho que essa questão não necessariamente é a questão do gato ou não. Eu já falei, para mim é uma questão extremamente imoral você roubar um animal e depois de alguns anos você aparecer com ele. Isso é imoral. Mas aqui, como um canal do São Paulo, digamos assim, vamos falar que é só uma questão imoral. Mas é muito leigo de quem está assistindo aqui, da gente, não atrelar ao São Paulo Futebol Clube o filho do presidente e uma mulher que está envolvida, sim, num esquema de corrupção gigantesco no São Paulo, envolvendo os camarotes. Então, é muita leiguice se alguém vier aqui nos comentários e tudo mais, fala, pô, mas eu tô pouco me ferrando pro gato, o que eu acho feio, mas é do direito da pessoa pensar assim. A galera aqui no chat pode falar, pô, que se ferra o gato, quero saber do São Paulo. Mas é muito leigo, tá muito distante da realidade, achar que o filho do presidente do São Paulo e uma envolvida no esquema dos camarotes não tem nada a ver com o clube. Eu acho que essa notícia, Gabi, abre pro torcedor, acho que é importante pro torcedor, para abrir o olho. Fica de olho. Por quê? O filho do presidente está envolvido nisso, uma mulher que está envolvida com a Mara, que está envolvida nos camarotes, está envolvida nessa questão. É mais uma... Sabe a primeira... Quando você está num matagal, Gabi, você tem que pegar o cajado e ali cortar a primeira árvore. Acho que essa é a primeira. Para você ver mais ou menos quem que está no poder do São Paulo. E não está no poder, né? Mas o pai dele tá. A Adriana tem envolvimento com a Mara, que tem envolvimento com o Carlomagno, que tem envolvimento com o Douglas. Então acho que é muito para abrir o olho para quem está dentro do São Paulo. E talvez seja uma notícia, eu tenho certeza que seja uma notícia para ser a primeira, aquele empurrãozinho, porque tem mais coisa, Gabi. O São Paulo segue com seu plano de reforçar o elenco de Hernan Crespo e para que seja possível trazer novos reforços. A alta cúpula liberou um valor para o clube contratar novos atletas. Apesar dos fatos, a diretoria não deve fazer loucuras para trazer jogadores renomados e deve apostar em atletas de menor status. Desta maneira, o tricolor decidiu que vai contratar o meio-campista Marcos Antônio em definitivo, jogador que está no radar do Flamengo. O atleta pertence à Lazio da Itália e atualmente está emprestado ao tricolor paulista. O soberano possui a opção de compra do atleta e garantiu que vai comprar o passe do atleta junto à Lazio, pela bagatela de 26 milhões de reais. O tricolor não teme uma saída do atleta ao Flamengo,
pois acredita já ter tudo encaminhado com o jogador e também com o clube italiano. Marcos Antônio se tornou titular absoluto no SPFC e jogando em alto nível ficou no radar de Carlo Ancelotti, para defender a seleção brasileira. A diretoria afirma que Marcos Antônio vai permanecer no clube e que sua compra em definitivo já está encaminhada.